Glória a Deus. Abre a sua Bíblia Sagrada, quem trouxe a espada, e no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 6 e versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Acho que é o livro mais difícil da Bíblia de se encontrar. É o livro mais difícil, né, pastor, né, bispo? Quem achou, diga eu vou para o céu. Eita glória, quem não achou, diga eu vou também. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8, um versículo da palavra de Deus para o coração da igreja, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você pode repetir comigo? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Lindo, mas fraco, dá para ser melhor? Noé, aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, tem uma frase que o nosso pastor presidente da UMEP sempre ele usa, que eu admiro, é que Deus não une pessoas, mas une propósito. Deus, ele não une pessoas, mas une propósito. Deus sempre, ele cria situação para abençoar o seu povo. Nós sabemos, senhores e senhoras, que todo ser humano foi criado por Deus com um propósito. Qual foi o propósito de Deus de criar o ser humano? O propósito de Deus de criar o ser humano foi adorar a Ele e glorificar e reverenciar o seu nome. É tão verdade que nada fica fora ou nada subsiste fora da sua origem. A origem do peixe é a água. O peixe fora da água, ele vai morrer. A origem da planta é a terra. A planta fora da terra, automaticamente ela vai morrer. A origem do homem é Deus. O homem não foi criado da terra, como algumas ideologia humana afirma que o homem foi criado da terra. Não, o homem foi criado de Deus. O homem sim foi formado do pó da terra. A Bíblia diz que Deus curva e forma o homem do pó da terra, mas antes de Deus dar a formação do homem, ele olha para o Espírito e diz: façamos o homem conforme a imagem e a minha semelhança. Por quê? Porque Deus tem um propósito. O propósito de Deus criar o homem é para reverenciar o seu nome. Aí, senhores e senhoras, quando Deus, ele idealiza, ele cria o homem dentro de si, ele dá agora a formação, fazendo o quê? Pegando o pó e formando um boneco. Aquele boneco ainda não era um ser humano, não era uma vida, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus, ele enche, bispo Sandro, o pulmão de ar e assopra aonde? Na narina do boneco, e aquele boneco torna-se alma vivente. Então, o homem, senhores, ele não veio da terra, ele veio do céu, ele veio de dentro de Deus. Então, por esse motivo, Satanás, o nosso adversário, ele olha de cenário de camarote e vê Deus criando algo muito mais poderoso que ele, muito mais forte que ele, que é o ser humano. Então aí, ele diz: não tem cabimento, esta pessoa que Deus criou consegue andar, consegue pegar, consegue sentir, consegue comer, consegue se locomover, e eu não, eu sou espírito, eu não consigo pegar, eu não consigo cheirar, eu não consigo me relacionar. E Deus cria o ser humano com dois poderes que o diabo não tem. É o poder que ele se comunica com o mundo espiritual e com o mundo físico ao mesmo tempo. Primeiro, com o mundo espiritual, quando você ajoelha, você começa a entrar no mundo espiritual, na dimensão de Deus. Você ora, você sente a presença de Deus, você glorifica, você fala em línguas estranhas, você se emociona, você sente a graça do Senhor. Quando você levanta do joelho, você abraça a sua esposa, você se relaciona com a sua esposa, você abraça o seu filho, você toma Coca-Cola, você almoça, você sente cheiro, ou seja, você consegue dos dois tempos se entrar nos dois mundos, primeiro no mundo físico e no mundo espiritual. E o diabo diz: não tem cabimento, eu preciso acabar com isso, eu preciso destruir isso. Então ele cria o quê? Uma ideia. Só que ele, pastor bispo Sandro, ele é espírito.
E o espírito, ele precisa de quê? De um corpo para atuar. O espírito, ele não tem o poder de tocar, de pegar, de sentir. Ele não tem poder. Então, o que é que ele faz? Ele vê Eva e Adão, e Deus diz: Adão, olha, eu criei aqui um jardim, coloquei vocês. Esse jardim aqui é para você não se preocupar com nada. Você vai adorar, você vai me glorificar. E a Bíblia vai dizer também que toda tarde o Senhor aparecia a Adão, pastor. O Senhor se relacionava com Adão, eles cultuavam a Deus, glorificavam a Deus. Que coisa maravilhosa, aquela família unida, louvando, glorificando, Deus se relacionando com o homem, e aquilo incomodou o inimigo, incomodou o inimigo. Ele falou: não, eu preciso acabar com isso, eu preciso desfazer isso aí. E aí ele teve a ideia de quê? De entrar na serpente. Ele precisa de um corpo para operar os seus trabalhos. O inimigo precisa de um corpo para fazer as suas obras. E ele entra na serpente, e a serpente começa a levar Eva a uma dimensão que não era para entrar. Mas aí ele se decepciona. Por quê? Porque o homem, em vez dele agradar a Deus, ele desagrada a Deus. Agradar a Deus causa consequências. Sabia disso? Agradar a Deus causa algumas consequências. Mas o homem decide a desagradar a Deus. Por esse motivo, o próprio Deus, ele chama Adão para uma reunião e pergunta: Adão, por que tu fez isso? Por que tu pecou? Por que tu desobedeceu? Eu não falei que você não era para tocar? Não era para você se precipitar nas decisões? Não era para você ir por esse caminho? Por que você caminhou por essa estrada? E aí Adão, o que ele fala? Ele transmite a culpa para Deus, bispo. Ele fala: se não fosse a mulher que tu me desse, eu não tinha cometido pecado. Ou seja, é como que Adão estivesse culpando a Deus das suas culpas, dos seus defeitos, da sua falha, da sua falta de equilíbrio, de maturidade. Sempre é assim, senhores. Nós somos perito em transferir as culpas nossas para as pessoas. Às vezes nós não assumimos o nosso erro, não assumimos a nossa responsabilidade, e isso vem lá do primórdio. Adão, ele fala: Senhor, se não fosse a Eva que tu me desse, eu não teria cometido esse erro. E Deus olha para Adão, pastor, bispo. Deus olha para Adão e diz: já que eu sou culpado, então eu vou dar agora a conta para vocês. Eu vou dar a conta para vocês. E Deus chama Eva, chama Adão e chama a serpente. Para Adão, o Senhor diz para ele: olha, a partir de hoje, você agora vai ter que pagar luz, vai ter que pagar água, vai ter que trabalhar, vai ter que cavar poço, você vai ter que se virar agora, e se não achava bom, os espinhos e abrolhos serão para ti como sofrimento. E aí Deus chama Eva e fala assim: ó, a sentença para você é que multiplicarei as dores de parto para você, e tu serás dominada pelo homem. Ah, meu irmão, pensa aí, qual mulher que gosta disso? E aí chama para a serpente e fala para ela assim: a partir de hoje, a consequência sua e a conta para você é: você vai arrastar a barriga sobre a terra e vai se alimentar de pó. Bispo, serpente alimentar de pó, bispo. A sentença da serpente é: Adão vai ter que trabalhar, vai ter que sofrer para sustentar a família. Eva vai ter agora que multiplicar as dores de parto. E a serpente? Qual é o preço que a serpente pagou? Primeiro, vai arrastar a barriga sobre a terra, ser humilhada, sujeita a ser pisada, sujeita a humilhação. E ainda, o alimento dela será pó. Senhores e senhoras, eu nunca vi na história, eu acho que o bispo deve ser o mais idoso, mais vivido, mais experiente aqui. Eu acho que o senhor nunca ouviu falar que uma serpente na história se alimentou de pó. Serpente come inseto, come bicho, come pessoas, come animal, sim ou não? Mas pó, comida de serpente não é pó. Mas a Bíblia diz que a serpente, ela terá a recompensa, e a recompensa dela agora é ser alimentada por pó. Senhores e senhoras, eu nunca vi na história, nunca vi uma serpente comer pó, mas aqui o texto diz
que a sentença dela, bispo, é se alimentar de pó. Senhores, não esqueça que a nossa palavra, a Bíblia Sagrada, ela é escrita em 3 linguagens: literária, tipológica e figurativa. Literária, tipológica e figurativa. Isso aqui é uma leitura tipológica. A serpente aqui representa Satanás, Mas como é que o Satanás se alimenta do pó? Lembra de que matéria foi criado o homem? O homem foi formado do pó da terra. E a Bíblia diz que o homem, assim que ele morrer, ele voltará para o pó, porque o homem é pó. Então, se o texto diz que a serpente será alimentada pelo pó, então isso quer dizer que nós, seres humanos, temos o poder de alimentar a serpente. Quem é a serpente, tipologicamente? Representa Satanás. Então, o diabo, ele será alimentado por mim. Eu sou o maior responsável por alimentar Satanás. E uma vez que o homem, ele sai da presença de Deus, sai do foco, da direção, ele cria uma desobediência. E no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1, o texto vai dizer que a mão do Senhor não está fechada para não poder salvar, nem os ouvidos surdos para poder ouvir, mas o meu pecado, ele faz divisão entre eu e Deus. Então, a palavra pecado no seu original significa errar o alvo. Então, quando eu peco, eu erro o alvo. Então, isso quer dizer que Adão e Eva, uma vez desobedecendo a palavra que Deus tinha liberado para eles, eles erram o alvo. E se eles erram o alvo, eles se afastam de Deus. Então, se ele se afasta de Deus, aí agora ele está no pecado. Ele está no pecado. E a Bíblia vai dizer, senhores, que o pecado, ele é desagradável aos olhos de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, destituídos, ficaram fora da glória de Deus. Então isso quer dizer que o pecado, ele alimenta a serpente. Então, senhores e senhoras, a Bíblia vai dizer que a serpente, ela será alimentada pelo pó. Isso quer dizer que eu sou o maior responsável por dar vida e força a Satanás. E a Bíblia vai dizer, senhores, que quando Adão e Eva são expulsos do Éden, ele aí agora tem 2 filhos, um chamado Caim e o outro chamado Abel. Quando todo mundo conhece a sua história, a Bíblia diz que Caim agora é lavrador, é agricultor, e Abel é pastor de ovelha. Na hora de oferecer a Deus o melhor, Abel oferece a primícia, ele oferece o melhor, ele oferece a primícia para Deus. E a Bíblia vai dizer, senhores, que Deus, ele olha do céu e diz assim: eu me agrado de Abel. Por quê? Porque Abel não ofereceu o que restou, o que sobrou, aquilo que está lá no canto, não. Ele pegou o melhor para mim. Senhores e senhoras, eu quero vos dizer uma coisa: quando você vem a um templo, um culto como esse, você vem dizendo, Senhor, eu estou indo lá hoje e eu vou oferecer o meu melhor, a minha melhor oferta, o meu melhor glória, o meu melhor aleluia, a minha melhor oração, a minha melhor reverência, o que eu tenho de melhor, eu vou oferecer para o Senhor neste culto. Senhores, o que agrada a Deus não é a quantidade, é a qualidade. Não importa o quanto tenho, importa é como eu adoro ao Senhor. O que Deus espera de nós, senhores e senhora, não é o quanto eu oro, se eu oro 2 horas, 3 horas, 4 horas, se eu jejum o dia todo, não importa, se eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se eu domino bem a palavra, com a minha dicção, com a minha oratória, mas o que importa para Deus é como eu adoro. Se eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, e aonde tiver uma pessoa que adora a Deus em espírito e em verdade, o Espírito desce, a glória desce, o poder desce. O que agrada a Deus, senhores, é a palavra verdadeira que vem do coração. Senhores, para Deus fazer na sua vida, não importa o quanto você conhece da palavra,
para Deus fazer um mover na sua casa. Não importa o quanto você é crente, o quanto tempo você é crente, para você manifestar o poder de Deus na sua vida, não importa o quanto tempo você passa de joelho, o que importa é o seu coração voltado para a palavra, voltado para a verdade, voltado para a reverência, voltado para a adoração. Senhores, mesmo assim, senhores, o coração de Deus se entristece. Por quê? Porque Caim, ele toma uma decisão. Caim, ele toma a decisão de quê? De invejar o seu irmão. Detalhe, senhores, os dois estavam no campo, os dois estavam oferecendo sacrifício, os dois estavam no altar, oferecendo a Deus a sua oferta. Senhores, as maiores perseguições, as maiores guerras, as maiores lutas, os nossos maiores desafios, não vem dos Estados Unidos, não vem do Japão, vem do campo. O campo é onde? Aonde você está batalhando com o seu irmão. Sempre vai ter pessoa querendo puxar o teu tapete, sempre vai ter pessoa dizendo, não vai dar certo, o casamento não vai acontecer, esse noivado não vai à frente, essa faculdade não vai sair, o negócio não vai fluir. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu já quero liberar uma palavra profética para a sua vida, para o teu casamento. No livro de Isaías 54:17 está escrito, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Levanta a mão que eu estou dizendo. E toda língua que disse que não vai alcançar, eu digo, hoje é noite de vitória, é noite de resposta. Sai da frente, Satanás, que a arraial de Jesus vai vencer, essa igreja vai vencer. E a palavra não para, senhores e senhores. Senhores e senhoras, a palavra não para. A Bíblia vai dizer, senhores, que no campo Caim toma uma atitude. A inveja levou ele ao ponto de querer matar o seu irmão. A inveja, senhores, é assim. Às vezes pessoas não fazem, e quando você se levanta para fazer, ele diz, não pode, é novo convertido, entrou hoje, não pode. Mas eu quero te dizer uma coisa, os escolhidos do Senhor, ele veio para este planeta para fazer a diferença. Não importa quem está se levantando, não importa quem está dizendo, escuta, o Senhor não te escolheu pela cor da sua pele, Deus não te escolheu pela cor dos seus olhos, do seu cabelo. Deus não quer saber se você mora numa mansão ou num casebre. Deus quer saber se o seu coração é voluntário e está aberto para receber o poder, o poder, o poder, o poder, o poder. E a Bíblia vai dizer, senhores, que a nação começa a crescer. A nação começa a crescer, as famílias começam a se multiplicar. E a Bíblia vai dizer também, senhores, que o pecado começa a cheirar as narinas de Deus. Deus começa a dizer, eu estou arrependido. A Bíblia vai dizer, senhores, no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 6, que Deus olha do céu para a terra e diz, eu estou triste por ter criado o homem. Senhores, às vezes tem pessoas que entram em contradição, Bispo Sandro, dizendo que a Bíblia, ela erra, ela é inerrante. Não, senhores, a Bíblia, ela não entra em contradição, e a palavra de Deus, ela nunca erra. Pasmo, esteja atento, senhores e senhora. Imagine você que tem um filho, e você passa 9 meses com essa criança na barriga, ele nasce, você sofre para educar, sofre para levar o pão para ele, e você sofre ali, embaixo de sol e de chuva, para que não falte o pão, para que não falte a roupa, para que não falte o alimento. E de repente ele vira adolescente, vira jovem, e em vez de você dizer assim, não, o meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um professor, meu filho vai ser um pastor, e ele vira um bandido, vira uma prostituta, vira alguém que você jamais gostaria que ele virasse. O que é que acontece com o seu coração? Vem a tristeza, vem a angústia, vem a dor, ao ponto de muitas mães dizer que eu já ouvi, maldita hora que eu te coloquei no mundo.
Quantos pais às vezes se decepcionam com seus filhos, famílias estão destruídas, por quê? Porque os seus filhos tomaram caminhos errados. Senhores, assim Deus se encontrou. Deus não criou o homem para ser maligno, Deus não criou o homem para tomar caminhos perversos, não. Deus criou o homem para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Então por esse momento Deus disse: eu estou triste, eu estou decepcionado por ter criado o homem. Bispo Sandro, Deus olha do céu e diz assim: estou triste, eu vou acabar com o ser humano, eu vou destruir o homem, eu construí, eu criei, eu vou destruir ele, porque eu não escolhi ele para esse caminho. A nação agora está destruída. Ei, olha para mim. A nação agora está vivendo uma depravação, pornografia terrível. O homem aí saiu da presença de Deus, o homem saiu da vontade de Deus. Senhores, quando eu vejo esse texto, eu lembro de 2 Crônicas, capítulo 13, capítulo 7, versículo 13, que diz: se eu cerrar os céus e não haver chuva sobre esta nação, e em vez de chuva mandar gafanhoto, peste. Eu vejo Salomão orando e buscando a Deus para que a presença do Senhor volte para a nação de Israel. Salomão construiu o templo, Salomão fez uma casa linda para o Senhor, mas faltava algo muito importante, que era a presença de Deus. Senhores, às vezes eu posso estar bem vestido, eu posso ter uma boa dicção, ter um bom conhecimento, o bispo pode ser o melhor pregador da noite, mas se nós não tivermos a presença de Deus, estamos mortos. Se não tivermos a presença de Deus, não somos nada. O diferencial na vida do homem não é a sua oratória, o diferencial na vida da mulher não é o quanto você conhece, o diferencial é a presença de Deus. Ela contagia quem estiver na casa, e a presença do Senhor está nesta casa. Aqui tem a presença de Deus, a presença do Senhor, é ela que faz a diferença. Senhores e senhora, Salomão começa a orar e dizer que venha a tua presença, que venha a tua presença. O Senhor aparece a ele e fala assim: olha, para a minha presença voltar para a nação de Israel, e quando for a inauguração desse templo, para a minha presença voltar, tem que haver 4 coisas. A primeira é: esse povo precisa se humilhar, precisa reconhecer que é um Deus nos céus e na terra. A segunda coisa, este povo precisa voltar a orar. A palavra orar vem de oratória, de diálogo, relacionamento. Por isso que a campanha é oração. Primeiro, orar é diálogo, relacionamento. Ação, atitude. Não adianta eu orar se não tiver atitude. Não adianta, senhores. Nós vamos para uma campanha como essa e diz para você, para Deus entrar, resolver as suas questões, você tem que se levantar e tomar atitude. E você cruza os braços e diz: Senhor, desce do céu e me pega no colo. Não, se você está orando agora, levanta e toma atitude. Toma atitude, toma decisão. Não é noite de cruzar os braços e ficar pelos cantos chorando, lamentando, dizendo que é um derrotado e que é uma derrotada. É noite de decisão, é noite de levantar a mão e tomar atitude. Atitude. Terceira coisa, clamar. Clamar. Clamar é quando você fala: eu não aceito mais essa situação. Eu não aceito mais, a minha história precisa de mudança. Mas você já usou todas as suas forças, você já usou todas as suas energias, todas as suas armas, e não deu resultado. Pelo contrário, parece que quanto mais você luta, mais a coisa vem contra você. O Senhor está dizendo: descansa o coração, porque eu preciso entrar nessa situação. Só me clame, só me clame, só me clame. Isaías 55:6 diz: clama ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Você busca aquilo que você não precisa? Você busca aquilo que você não acredita que vai encontrar? Eu não faço isso.
Eu nunca vou buscar aquilo que eu não preciso. Eu nunca vou buscar aquilo que eu não acredito que eu vou encontrar. Senhores, nós só buscamos aquilo que nós acreditamos que vamos encontrar. Nós só buscamos aquilo que nós precisamos. Por que você trabalha toda manhã? Se acorda sendo sol, chuva, a pé, de carro, independente, você levanta porque você precisa. Você vai porque você acredita que vai trazer resposta da sua luta, sim ou não? Por que você parou de orar? Por que você parou de buscar o Senhor? Por causa da luta? Por causa da prova? Por causa da tempestade? Por causa do levante? Porque alguém achou você bonitinho ou feinha? Gordinho ou magrinho? Porque alguém disse que você não canta nada e que você não prega nada? Porque alguém subestimou a sua capacidade? Porque alguém olhou para você e falou, você é pobre? Porque alguém olhou para você e desacreditou no seu chamado? Você parou de clamar? Não pare de clamar. Se você para de clamar é porque você não acredita que Deus tem o poder de resolver aquilo que para você é impossível. Se você parou de clamar é porque você não precisa mais da providência de Deus. Então Deus fala para Salomão, este povo precisa voltar a clamar. Quarta coisa, esse povo precisa se converter. A palavra converter vem de conversão, voltar à prática, retornar. Aonde você parou? Foi onde que você parou? Pastor, tem tempo que eu não oro mais. A luta está grande na minha casa, as tribulações estão grandes, lá no trabalho, a empresa, o desespero, o desemprego, as tribulações estão vindo ao ponto e está me sufocando. Não pare, converta-se, volta aonde você parou, porque vai haver providência de Deus na sua casa, vai haver providência do Senhor na sua vida. Deus não quer ver você parado, Deus não quer você cabisbaixo, chorando, mendigando. Deus quer ver você de cabeça erguida. Filho do homem, ponte em pé, que eu falarei contigo. Levanta, igreja, toma atitude. Só que aí, olhe para mim por favor, já estou encerrando, entregando o microfone. Olhe para mim por favor, a nação aí agora está feia, a situação agora está precária, a economia defasada, doença, praga, peste, e o coração de Deus triste. A nação de Deus, triste. E aí Deus precisa dar um trato em quê? Na nação. Deus precisa dar um trato na família. E Deus precisa preparar a igreja. Olhe para mim por favor. Deus precisa dar um trato na nação. Deus precisa preparar a família. E Deus precisa cuidar da igreja. Só que o coração de Deus está triste. Ei, olha para mim. O coração de Deus está triste. Porque o homem que foi criado com propósito, saiu do propósito. O homem que foi criado com propósito, saiu do propósito. Não saia do propósito que Deus te chamou. Não saia do lugar que Deus te colocou. Está difícil? Aguente calado. Está doendo? Aguente calado. Não negue, não negocie. Escuta aqui. Deus te livra do fogo? Sim ou não? Deus te livra da fornalha? Sim ou não? Não. Deus não te livra da fornalha. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não, Deus não livrou. Deus livrou do fogo da fornalha, não da fornalha. Olha para mim por favor. Você vai sim entrar na fornalha, mas o fogo da fornalha não vai te queimar, está entendendo?
Escuta, esta luta não é para te matar, este problema não é para te destruir, a luta está vindo, sabe para quê? Para te dizer, eu vou te dar estrutura, eu vou te capacitar, eu vou te levantar. Está doendo hoje, está chorando hoje, mas amanhã tu vai cantar o louvor da vitória. Não se desespere, não para, não para, não para, não para. Levanta a igreja, a cabeça. Deus não vai te livrar da fornalha, vão te lançar na fornalha, vão te querer matar, vão querer arrancar o teu ministério, vão querer ofuscar o teu brilho, vão querer parar a tua voz, mas escuta, o fogo da fornalha não vai te queimar, porque quando te jogar na fornalha, o Senhor disse, se tu passar pelo fogo, eu passo contigo, se tu passar pelas águas, eu passo contigo. Deus está contigo, Deus está contigo. Levanta a mão que o Senhor está contigo. Deus não te livra da cova dos leões. Ei, Deus não te livra da cova dos leões. Tem pessoas dizendo, Senhor, tira esse marido da minha vida. Esse homem não presta, que homem cachaceiro, que homem atribulado. Você está na fornalha. Ah, Senhor, o meu filho está nas drogas, que leve logo. Você está na cova do leão. O Senhor está dizendo, você está na fornalha, mas o fogo não vai te queimar. Você está na cova do leão, o leão não vai te devorar. Por quê? Porque quem é queimado com o sangue do cordeiro será fumaça, e leão não gosta de fumaça. Fornalha não queima crente. Te prepara, porque o Senhor, Ele está dizendo, eu vou profetizar, eu estou dizendo, hoje eu entro naquela casa hoje, para dizer, eu ainda levanto, eu ainda restauro, eu ainda dou vida. Te prepara, porque o Senhor, Ele vai dar vida onde você não acredita. Ele olha para mim, pastor, eu não acredito, pastor, já abri várias campanhas, já fui monte, já sofri muito, já padeci muito, não aguento mais. Escuta, quem é mais poderoso, um profeta ou um sacerdote? Quem é mais poderoso, um profeta ou um sacerdote? Qual é a diferença de um sacerdote para um profeta? O sacerdote, ele ouve o povo e leva para Deus. O sacerdote, ele ouve o povo e leva para Deus. Diga comigo, o sacerdote, ele ouve o povo e leva para Deus. Isso era a função do sacerdote. E qual era a função do profeta? O profeta, ele ouvia de Deus e levava para o povo. Escuta, o que é melhor, ouvir do povo e levar para Deus, ouvir de Deus e levar para o povo? O Senhor Deus escolheu Ezequiel, bispo, ele foi preparado para ser sacerdote, mas quando houve uma perseguição em Israel, Ezequiel foi levado para a Babilônia. Na Babilônia não era estrutura, não era escola para preparar profeta, mas a Bíblia vai dizer que um certo dia o Senhor encontra Ezequiel na Babilônia, aonde muitos dizem, não vai levantar, não vai acontecer, não vai restaurar, o negócio não vai fluir. Deus olha para Ezequiel está parado, e o Senhor olha para ele e fala assim, filho do homem, ponte em pé, que eu falarei contigo. E o Deus diz assim, olha Ezequiel, hoje é hoje, não é amanhã, não é o ano que vem, é hoje. Eu te seleciono, eu te preparo como profeta de Israel. Escuta, o Senhor está dizendo, Ezequiel, a partir de hoje, você vai ouvir a minha voz, e você vai transmitir para o povo aquilo que eu quero que seja transmitido. Sabe o que Deus está dizendo? Aqui nesse arraial de Jesus, o Senhor está dizendo, eu estou levantando hoje aqui profeta nesta nação, eu estou levantando profeta nesta nação.
Pastor, eu não entendi ainda. Escuta, eu vou te explicar. A Bíblia diz que o Senhor leva Ezequiel a um vale. Aquele vale é um vale de osso seco. E diz Ezequiel: porventura poderia reviver esses ossos? Ezequiel fala: Senhor, tu sabe. E Deus fala: já que eu sei, então eu te dou ousadia, eu te dou autoridade. Profetiza, Ezequiel. Profetiza nos ossos secos, para que tenha vida. Sabe o que Deus está dizendo? Saia daqui hoje como profeta. Saia daqui hoje como profetiza. A tua casa pode estar como vale de ossos secos. O Senhor está dizendo: chega lá, profetiza. Profetiza naquele marido que ele vai ser crente. Profetiza naquela mulher que ele será crente. Profetiza no teu filho que ele será crente. Profetiza onde você não vê esperança. Abre a tua boca e profetiza. Glória a Deus. Mais um minuto, bispo. Mais um minuto. Eu encerro. Escuta. Ei, olha para mim. Tu vai sair aqui hoje como profeta. Tu vai chegar naquela casa e vai dizer: a minha casa nunca mais será a mesma. A minha história nunca mais será a mesma. Os meus filhos nunca mais será mesmo. A minha família nunca mais será a mesma. Esta rua minha nunca mais será a mesma. Seja profeta no seu bairro. Seja profeta na tua casa. Seja profeta na tua rua. Seja profeta no teu trabalho. Seja profeta na tua igreja. Aonde você pisar a planta dos seus pés, seja profeta. Seja profeta. Seja profeta. Profetiza. Porque a Bíblia diz em Tiago 3 que de uma boca não pode haver duas coisas: ou ela é bênção ou ela é maldição. E a Bíblia diz, senhores e senhora, em Deuteronômio capítulo 11 versículo 26, que o Senhor chama a nação de Israel, coloca junto e diz: olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar a palavra, e a maldição quando não ouvir e não obedecer. Sabe o que Deus está dizendo? Nessa noite, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hebreus 4 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de dois gumes. E a palavra de Deus vai dizer em João 15:7: se a minha palavra estiveres em vós e vós da minha palavra, peça o que quiser. Você sai hoje aqui dizendo: eu sou profeta, eu sou profetiza, a minha casa nunca mais será a mesma. Escuta, ei, escuta, olha para mim. Olha o que Deus está dizendo. A nação estava um caos. Aqui eu fecho. Vou ter que fechar, bispo, porque quando a Bíblia está aberta, dá inspiração de falar. Nós estávamos ali em Cuiabá, Mato Grosso, e os pastores tinham que me segurar. A minha esposa me segurava: calma, que assim parece que Deus dá inspiração, né, bispo? E nós vamos falando, me escuta. A nação estava um caos. A nação, bispo, estava um caos. A nação brasileira pode estar, na visão de muitos, sem esperança. Não tem jeito. Nosso presidente pode estar batalhando, lutando, e muitos dizendo: não tem mais jeito. A nação brasileira não tem mais jeito. Quem sabe muitos dizendo: não tem mais jeito. Mas Deus olha do céu para a terra e vê uma geração de homens e mulheres comprometida com a palavra. Primeiro vem Enoque. Enoque, ele andava com Deus, servia a Deus. E Enoque gera um filho chamado Matusalém. Matusalém gera um filho chamado Lameque. Lameque gera um filho chamado Noé. E a Bíblia diz que Noé seguiu o exemplo do seu bisavô. Noé andou com Deus, assim como seu bisa andou com Deus.
Noé agradou a Deus de uma maneira que chamou a atenção de Deus. E quando Deus olhou do céu para a terra, a nação não tinha mais jeito. A ótica humana não tinha mais esperança que poderia ter a salvação, ter o resultado, que a economia seria restaurada, que poderia haver um reavivamento naquela nação. Mas quando Deus olha para Noé, Deus olha para Noé e se agrada. Deus olha para Noé e se agrada por quê? Porque Noé era um crente, era uma família. Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Os filhos de Noé eram casados. Noé também era casado. 8 pessoas em uma casa com propósito. Uma família com propósito. Noé agradou a Deus por quê? Porque Noé levava os seus filhos, a sua esposa, a sua nora para a casa de Deus, para glorificar, para os pés da cruz, para reverenciar, para adorar a Deus. A família de Noé agradou a Deus. Uma nação sem esperança, mas uma família com esperança. E o que que Deus faz? Deus chama Noé. Ei, abra mim. Deus chama Noé e fala: gostei de você. Você me agradou. Através de você, eu irei dar oportunidade a uma nova nação. Através da sua família, eu irei restaurar, eu irei mudar a nação. Através de ti, que anda na minha presença e faz a minha vontade. Através de ti, que é justo e perfeito, eu me agradei de ti. Você não entendeu ainda, né? A nação estava perdida, mas tinha uma família no pé de Cristo. Alebassura bacandarai. O Senhor vai restaurar o Brasil. O Brasil tem esperança sim. A nossa cidade tem esperança sim. A nossa nação brasileira tem esperança sim. Por quê? Porque Deus olhou no céu e olhou para você, para a tua casa, para a tua família e disse: através de ti eu irei restaurar o Brasil. Através da tua família eu irei restaurar a nação brasileira. Tem esperança sim. Você faz a diferença. Você fará a diferença nessa nação brasileira. Mas a família, ela precisa estar guardada. A família precisa estar alimentada. A família precisa estar protegida. A família precisa estar guardada. E Deus chama Noé e diz: Noé, faz uma igreja bonita, faz uma igreja grande, Noé, faz uma igreja maravilhosa, faz uma igreja, porque eu vou mandar o dilúvio, eu vou destruir essa nação, eu vou ferir essa nação, mas a sua família terá proteção, a sua família terá guardada, a tua família terá proteção, Noé. E Noé faz o barco. Capítulo 7 de Gênesis, o Senhor aparece a Noé e fala assim: Noé, tudo certinho? Tudo nos conforme? Está top a construção? Agora pega a sua esposa, pega seus filhos, pega a sua nora e entra no barco. Entra na arca. Não esquece de ter comida lá dentro para vocês e os animais, porque eu vou trancar por fora. Só vai descer a arca no meu tempo. A janela só vai ser aberta no meu tempo, na minha hora. Escuta, a janela não era aberta do lado, era a janela por cima. Entenda por quê? Porque o refúgio, a proteção, o livramento não vem dos lados, não vem do chão, vem de cima. A tua família está guardada pelas asas do Onipotente. As asas do Senhor está guardando a tua casa. Entenda, para a nação não tinha jeito, mas uma família com propósito, Deus salvou outra nação. Escuta, a arca representa a igreja, a nação representa o Brasil, a família de Noé representa você. Deus escolheu você com propósito, Deus te escolheu com propósito. A sua família não será destruída, o seu bairro não será destruído, o Brasil não será destruído. O Brasil é do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Posso orar, pastor? Posso orar, bispo? Ora pela nossa Você nação. pode se pôr de pé. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Não sei como você entrou aqui hoje. Não sei como você entrou. Mas de uma coisa eu sei. Que você não está saindo como você entrou. Você está saindo agora dizendo assim: eu sou forte. O Senhor me escolheu. O Senhor preparou uma igreja. Aqui essa igreja, olha que igreja linda. Aqui essa igreja tem comida para vocês, à vontade. Essa igreja tem alimento para vocês. Aleluia. Esta igreja está protegendo vocês. Aqui tem Noé, aqui tem homens que guardam esta arca. Aqui tem família que foi escolhida para fazer a diferença. Senhor Deus, nós oramos agora, Pai. Eu oro, Pai, por esta igreja. Eu oro por este bairro, por esta cidade. Eu oro, Senhor, por cada família aqui presente. Pela família do Bispo Sandro. Ó Deus, sustenta esta igreja. Dá força, meu Pai. Nós oramos agora pela nação brasileira. Tem jeito sim para o Brasil. Nós oramos, Senhor, pelo presidente. Nós oramos, Senhor, pelos governadores, por todos aqueles que o Senhor constituiu como autoridade dessa nação brasileira. Ó Deus poderoso, o Senhor também escolheu uma família para fazer a diferença. Esta família está aqui, está ali, está lá. O Senhor guarda esta nação. O Senhor preparou uma igreja, Pai, para cuidar do teu povo, e o Senhor preparou o Bispo Sandro, mas os seus obreiros para cuidar do teu povo. Nós estamos orando pela tua igreja. Abençoa em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Obrigado,